Jesus estava ali já operando grandes milagres. Meu Deus, aleluia. E a palavra de Deus fala que agora aquela mulher, ela perde, já tinha perdido seu esposo e agora ela estava perdendo seu único filho. Para ela, tudo tinha acabado. A esperança dela, quando ela perdeu o esposo dela, era aquele filho. Esse filho vai crescer e esse filho que vai cuidar de mim. Agora não tem mais quem cuida, mas eu tenho uma esperança que esse filho vai cuidar de mim. E agora aquela esperança morre. Acabou tudo. E a palavra de Deus fala assim, que naquele tempo, quando as pessoas morriam, não tinha velório. Não tinha velório, tinha cortejo fúnebre. A pessoa morria, né? Colocava aquela pessoa que morreu naquele caixão e iam pela cidade fazendo um cortejo. E aquela multidão seguia aquele cortejo até o lugar onde seria enterrado. E ali as pessoas iam chorando durante o cortejo e fazendo aquilo, né? Tudo que aconteceria no velório começa a acontecer no caminho do sepultamento. Agora você imagina, né? Se era uma cidade pequena, todo mundo conhecia todo mundo, e eu creio que naquele velório, naquele cortejo, todo mundo estava ali fazendo companhia para aquela mulher. Todo mundo estava alimentando com ela, chorando a dor dela. Porque apesar de ser uma cidade pequena e ter poucos habitantes, quando se ajuda se torna uma grande multidão. Não importa se é uma cidade pequena, se tinha poucos habitantes, mas quando se ajuda se torna uma grande multidão. Quero que você enfatiza bem isso aqui. Se torna uma grande multidão. E eu imagino que quando a notícia chegou que o filho daquela mulher tinha morrido, começou, vou conjecturar aqui um pouquinho, começou os comentários daquela cidade. Você sabia que o filho da fulana morreu? Coitada, né? Porque é assim que acontece, né? Coitada dela, perdeu o marido, agora perdeu o filho, o que vai ser da vida dela? Muitos foram naquele cortejo por curiosidade, outros foram por amor, outros foram por compaixão mesmo, mas a verdade é que ajuntou uma grande multidão naquele cortejo. Só que enquanto aquele cortejo seguia pela cidade para o lugar do sepultamento, já vinha Jesus também como uma grande multidão. Aleluia. Ali ia encontrar dois povos, um povo que levava a morte e outro povo que trazia a vida. Meu Deus. Amém. E o cortejo seguia pela cidade. E a palavra de Deus fala assim, que aquela mãe chorava, porque ali ela via toda a esperança dela indo embora. Aos olhos de toda aquela multidão que acompanhava aquele cortejo, aos olhos daquela mãe, já não tinha mais jeito. Porque tem um ditado aí que as pessoas falam assim, ó, tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. E o meu irmão, ele sempre brinca e fala assim, ó, para a morte também tem jeito, Jesus. Aleluia. Meu irmão sempre brinca com isso, é mesmo, tem jeito para a morte sim, Jesus. Amém. E ali aquela mãe seguiu chorando aquele cortejo, as pessoas ali lamentando uma grande multidão. E a palavra de Deus fala assim, que de repente aquela multidão descendo se encontra. E a palavra de Deus fala assim, que Jesus, ele olha assim e vê aquela mulher chorando. E a palavra de Deus fala assim, que quando Jesus, ele viu aquele cortejo, ele mandou que parasse, para esse cortejo. Ele mandou que parasse aquele cortejo naquela hora. E ele olhou para aquela mulher, para aquela mãe que estava chorando ali. E disse assim, não chores. Não chores. E a palavra de Deus fala assim que ninguém estava entendendo nada, porque nem podia parar cortejo. Mas Jesus parou aquele cortejo ali naquela hora. E a palavra de Deus fala assim que ele se compadeceu daquela mãe. Ele se compadeceu daquela mãe. E naquela época não podiam tocar em defunto. Se tocasse
pessoas que já tinham morrido, a pessoa se tornava imunda. Por isso que Jesus tocou no esquife, porque não podia tocar. Jesus sabia disso, e Jesus não queria causar conflito, ele só queria fazer um milagre. Ele só queria fazer um milagre. E a palavra de Deus fala assim, que naquela hora Jesus tocou no esquife. Ele tocou naquele esquife e aquele menino voltou a viver. E a palavra de Deus fala assim, que Jesus pegou aquele menino e devolveu a sua mãe. Entregou aquele menino para sua mãe e aquele menino começou a falar. Ele teve vida novamente. Aonde Jesus chega, a morte tem que bater. Glória a Deus. A morte estava até seguindo o caminho, mas quando Jesus chegou, Jesus mandou parar aquele cortejo e a morte teve que obedecer. A morte teve que obedecer. A vida chegou ali naquele lugar. Glória a Deus. Tu és poderoso. E a palavra de Deus fala assim, que aquele menino sentou, irmãos, e começou a conversar. Agora você imagina, no meio de uma rua, as pessoas devem aquele menino morto, aquele caixão se abre e aquele menino começa a conversar. Será que eu e você aguentaria ver ou a gente ia sair correndo? Porque a gente pede milagre, mas às vezes nós não estamos preparados para ver o milagre. Nós não estamos preparados para ver o que Deus vai fazer. E de repente aquele menino sentou ali e começou a conversar. E eu falei aqui no começo, pedi para vocês repetir que atrás vinha uma grande multidão. Então quem estava lá atrás não sabia o que estava acontecendo lá na frente. E de repente, quando correu, imagina assim, quando aquele cortejo foi parado, quem estava lá atrás estava tentando saber o que aconteceu. O que está acontecendo lá na frente? Por que parou o cortejo? Por que parou? A gente precisa ir nesse enterro, precisa enterrar. Por que parou o cortejo? Aí de repente, alguém que estava lá na frente chega e fala assim: não vai ter mais enterro, não! Não vai ter mais enterro, não! Aleluia! Ele prepara até o velório. Mas Jesus chega e fala assim, ó, fala para o inferno que não vai ter velório, não. Fala para o inferno que não vai ter velório mais não, porque a vida chegou. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!